Fala galera, beleza? Então vamos iniciar nossa aula falando um pouco sobre os conectivos, ou seja, nós vamos deixar o nosso texto mais elegante, tá legal? Então na última aula falamos sobre as estruturas e partindo lá da microestrutura, da introdução, eu deixei para vocês aqui marcado, né, em vermelho, esse 1, 2 e 3, que representavam os conectivos. Então, trarei 3 exemplos de cada, tá? Para deixar o seu texto mais rico e você ter um bom repertório coesivo, tá bom? Bom, na última aula expliquei para vocês que esses 3 pontinhos representavam elementos que vinham antes da sua tese e dos seus argumentos. No caso, são o repertório e a contextualização. Entretanto, neste primeiro momento, é interessante se atentar apenas para esses elementos aqui, tudo bem? E essa numeração 1, 2 e 3 representam justamente os conectivos, tá legal? Então trouxe 3 exemplos de cada para deixar o seu repertório coesivo muito rico. O conectivo 1, ele serve para conectar o seu repertório que foi colocado aqui anteriormente com a sua tese e seus argumentos, tudo bem? Então você vai iniciar o período com uma dessas 3 aqui, por exemplo. Nessa conjuntura, vírgula, não esquece essa maldita vírgula. Você pode iniciar nessa perspectiva, vírgula, nesse viés, vírgula. Aí você coloca a sua tese e posteriormente os argumentos. Já o conectivo 2, ele serve para conectar a sua tese com o seu primeiro argumento. Por exemplo, nós utilizamos na última aula o exemplo dos hábitos de consumo no Brasil. Então vamos colocar aqui bonitinho. Nessa conjuntura, percebe-se que o consumo tem crescido demasiadamente, vírgula, tendo em vista a influência midiática, beleza? Então, você pode usar tendo em vista, uma vez que, haja vista, tudo bem? Então, esses 3 aqui servem aqui para esse conectivo 2. O conectivo 3, ele serve para conectar os seus 2 argumentos. Por exemplo, falamos sobre a influência midiática na última aula e também sobre a relevância no estado social. Logo, voltando aqui, nós temos os 2 argumentos, tudo bem? Temos primeiro o argumento que fala sobre a influência midiática e o segundo que fala sobre a relevância no estado social. Então vamos substituir. Tá parecendo matemática isso, né? Enfim, mas não é. Então, tendo em vista a influência midiática em consonância com a relevância no estado social, aliado à relevância no estado social, tudo bem? Associado à relevância no estado social. É importante salientar que eu vou utilizar o acraseado quando o substantivo for feminino, obviamente, e ao quando o substantivo for masculino. Por exemplo, eu vou usar o acrase, por exemplo, na relevância do estado social. E o ao, por exemplo, poderia ser o racismo, né? Aliado ao racismo, associado ao racismo. Já no desenvolvimento, você já sabe que a função dele é explicar o argumento. No caso, como a gente utilizou 2, então um parágrafo para explicar o argumento 1 e o outro para o 2. Logo, 2 parágrafos de desenvolvimento. Obviamente, nós temos os conectivos que irão iniciar cada parágrafo, tudo bem? No conectivo 4, eu posso utilizar essas 3 opções aqui, por exemplo. Em primeiro lugar, depois eu venho e vou explanar esse argumento, a princípio, e obviamente, gente, não esqueçam essa maldita vírgula, não esqueçam. A princípio, em primeiro plano, tudo bem? Já o conectivo 5, eu coloquei um asterisco para fazer uma observação. Gente, observem que no meu tema eu atribuí 2 argumentos positivos, tá? Com o mesmo sentido semântico. Se, por exemplo, for um tema que trata de argumentos positivos e negativos, esse conectivo aqui vai mudar. Mas eu estou levando em consideração que os 2 argumentos têm o mesmo sentido semântico, tá? Nesse primeiro tema. Então, você vem e inicia o 5. Em segundo lugar, certo? Nós utilizamos em primeiro, vamos utilizar em segundo. A princípio, agora vamos utilizar outro sim. Em segundo plano, né? Porque a gente utilizou o primeiro plano. Enfim, por fim, na conclusão, temos o conectivo, né? Conclusivo, obviamente. E logo após nós apresentaremos a solução. 3 exemplos interessantes. Eu posso iniciar sendo assim e coloquem a vírgula. Vírgula. Dessa forma, e eu gosto também desse portanto. Então, eu vou aplicar esse portanto no nosso exemplo de agora. Serve um exemplo. Nós trabalhamos com o tema hábitos de consumo no Brasil. Nós extraímos já a nossa tese e argumentos na última aula e agora vamos aplicar.
Vamos iniciar aqui com nessa conjuntura, vírgula. Percebe-se que o consumo tem crescido demasiadamente, vírgula. Olha o conectivo. Tendo em vista a influência midiática em consonância com a relevância no status social. Tudo bem? Por se tratar de dois argumentos com o mesmo sentido semântico, nós podemos utilizar aqui dois conectivos com o mesmo sentido também, tá bom? Então, eu posso iniciar o D1, o desenvolvimento 1, com a princípio, vírgula, e vou explanar o argumento 1. No D2, eu posso usar outro sim, vírgula, e explanar o argumento 2. E, por fim, na conclusão, como eu falei para vocês, vou dar um spoiler já desse texto. Então, o Ministério da Economia deve, vírgula, portanto, vírgula. Esse portanto entre vírgulas aqui é muito interessante também. Espero que vocês tenham gostado e as nossas próximas séries são sobre estruturas de introdução. Forte abraço!